irmãos. Cremos num Messias rejeitado. Já que você está quase dormindo, deixa eu te contar uma história rápida. Estava fazendo evangelismo com a missão, naquela época era professor, acompanhando os alunos. Fui passar perto de um prédio lá em Genópolis, o senhor passou e disse assim: não quero ver missionário, eu não servo hotel. Eu fiz assim: ah, tá bom. E o porteiro do prédio estava na porta. Falei: como é que é o nome do senhor? Meu nome é Severino. Falei: seu Severino, posso falar com o senhor? Aí o judeu parou. Sabe o que é? Eu quero apresentar para o senhor esta tarde um Messias rejeitado de Israel. Ele veio para um povo, fez milagre no meio do povo, amou aquele povo, curou pessoas, disse que morreria por aquele povo, que daria o seu próprio corpo como oferta pelo pecado por esse povo, que ressuscitaria ao terceiro dia. Se aquele povo cresce, ele abateria de pronto os inimigos. Ele chora sobre a cidade principal daquele povo, dizendo que durante toda a história ele quis juntar aquele povo debaixo das suas asas como uma galinha acolhe os seus pintinhos, e aquele povo não quis, aquele povo matou. E sabe, seu Severino, eu vim dizer para o senhor essa noite que essa pessoa é Jesus, o Messias de um povo que rejeitou. Mas como esse povo rejeitou, esse Messias está se apresentando ao Senhor essa tarde. O Senhor quer esse Messias? É Jesus Cristo, é o Salvador, Ele morreu na cruz porque te amou. E eu lembro do Severino fazer assim: oxe, eu quero. E aí aquele homem entrou no prédio e pau, bateu a porta e subiu no elevador. Por que ele ouviu tudo? Porque ele ficou incomodado, ele ficou enciumado. Você vai pregar o evangelho para o israelita, ele vai falar: como você sabe essas coisas? Eu falo: não sei, eu aprendi, o senhor que devia estar me ensinando, né? E eu estou ensinando o senhor? Eu não sou religioso, mas deveria ler o Taná, deveria ler a Escritura, porque o próprio Jesus disse: vocês examinam as Escrituras e são elas que testificam ao meu respeito. De onde veio o Messias? De um país que cabe 382 vezes dentro do Brasil. 382 vezes num Brasil. Bem no centro da terra, do planeta. E a Escritura vai dizer que Israel está como um umbigo das nações. Curiosidade, todas as nações para cá escrevem da direita para a esquerda. Todas as nações para cá escrevem da esquerda para a direita. A Escritura não pode falhar. Se Deus rejeitou Israel, Ele mentiu para Abraão. Se Deus mentiu para Abraão, Ele mentiu para você. E tudo que está lá em Apocalipse, você ignora, não serve para nada. Zacarias 9:9. Quem sabe de cor falar comigo? Alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí, vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado num jumentinho, cria de jumenta. Ou seja, esse Messias entraria em Jerusalém humilde, montando um jumento. Mais ainda, Zacarias 11, de 10 a 13. Esse Messias seria traído por 30 moedas de prata. Mais ainda, Salmo 22, Isaías 53. Eu quero ler Isaías 53, um pedacinho. Eu sei que o calor está grande, pelo menos aqui na frente. Mas vamos lá, irmãos, nós estamos nos alimentando de coisas eternas. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação, verso 1, e a quem foi revelado o braço do Senhor,
Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Verso 10, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Salmo 22 vai dizer que ele seria executado e em uma cruz. O que vai ser dito em Zacarias 12:10 também. Seria traspassado. Quantas profecias você viu aqui? O que é profecia, gente? O que é profecia, gente? O que é o profeta? 13. Nós vimos 13. No CMJ você vai estudar diretamente cerca de 70. E se você desmembrar essas 70, são mais de 300 informações no Antigo Testamento mostrando este Jesus centenas, em alguns casos, milhares de anos antes da vinda dele. 13 vocês viram aqui. Você está preocupado, talvez, com o futuro. Vai vir terremoto, guerras, rumores de guerra, o amor se esfriará de quase todos, virá o abominável da desolação, a qual falou o profeta Daniel, o anticristo. Cremos nisso tudo, está na Bíblia. Mas eu separei 13 profecias messiânicas para te dizer o seguinte: qualquer pessoa hoje que se levantar dizendo-se o Messias, o Salvador, tem que satisfazer essas 13 características aí. 13. Dependendo da pessoa, você derruba na primeira. Dependendo da pessoa, na segunda. Querem ver? Bar-Koba. Esse homem foi adorado como Messias. Nos tempos da opressão de Roma em Israel. Morreu. Mas não foi crucificado. Não ressuscitou ao terceiro dia, como está escrito em profecias messiânicas do Antigo Testamento. Não foi traído por 30 moedas de prata, nem nasceu em Belém. Arifim Muhammad. Esse homem se julga a reencarnação de Buda, de Maomé e de Jesus. Só. Semita. Provavelmente semita. Da linhagem de Sem. Mas da linhagem de Israel, da linhagem de Judá. Matayoshi Mitsuo. Esse homem hoje se intitula a reencarnação de Jesus Cristo. Ele fala que ele é Jesus Cristo. Como é que você vai dizer, então, que ele não é o Messias? Bom, o Messias tem que ser semente de mulher. Bom, ele nasceu de mulher. Tem que ser da linhagem de Sem. Ele vem da linhagem de Cã. É japonês? Henri Cristo, ó, tem um brasileiro aqui, hein? Henri Cristo. Esse homem morreu, para quem não sabe. Já está no Sheol Hades, para a glória do Senhor. Esse homem disse aqui que era Cristo, tanto que ele se batizou e intitulou Henri Cristo. Descendente de europeus, jafetita, ele não é da linhagem de Sem, está fora. Não pode ser Messias. Esse homem aqui, José Luis de Jesus Miranda, de Porto Rico, ele usava, então, o número 666, para quem não sabe, e ele se chamava de Jesus Hombre, Jesus Homem. Ele era a encarnação,
A nova encarnação, não a nova encarnação de Jesus. E as pessoas tatuavam 666 aqui e o adoravam como Deus. E esse homem lotou o estádio do Maracanã com seus adeptos. E nós, igreja, brincando de crentes. Eu não vou estudar a Bíblia. Eu quero saber o que vai acontecer lá, mas eu não vou estudar a Bíblia. Eu não preciso de compromisso com escola bíblica dominical, eu não preciso saber de nada disso. Enquanto isso, o mal avança, a apostasia avança, a mentira avança. A culpa de quem? Da igreja. Que briga por coisas tão pequenas. E tudo o que nós queremos dizer para você é: estuda a palavra de Deus, ela é relevante, ela faz diferença. E você pode crer num Deus que não falha naquilo que Ele diz. E Ele se revelou na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, que é a palavra viva de Deus. Um dos nomes de Cristo Jesus é o Verbo. Ho Logos, Ele é a palavra. Ele não mente. Ele é o Salvador. Reverendo Moon. Não pode ser. Coreano. Semente de mulher? Pode ser, semente de mulher, tudo bem. Da linhagem de Sem? Não, da linhagem de Cam. Não pode ser Messias. Por isso que eu botei os dois pertinho aqui, ó. Você tem aí um mapa do Brasil. Escolhe uma região grande aqui, tá? Eu vou escolher a região sudeste. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Não é aula de geografia, não. Pega toda essa região aqui. Aí você vai pegar notinhas de R$5 dessa nova, bonitinha que saiu agora, pequenininha, e vai cobrir toda essa região aqui com essas notinhas de 5. E aí você vai pegar uma caneta, é crime, não faça isso, tá? Está cheio de irmãos escrevendo versículo em dinheiro, é crime. Prega evangelho na rua, mas não escreva em dinheiro, é crime. Já vi até estilete no elevador, Jesus, eu falo, meu Senhor, salva essa pessoa. Não pode, mas supondo que você fizesse isso, você pega então uma notinha de R$5, faz um xizinho nela bem aqui, ó. Aí você vai cobrir toda essa região sudeste aqui, com essas notinhas de R$5, meio metro. Então você vai cobrir toda essa região com notas de R$5, meio metro, encheu. É lógico, né? Como bom brasileiro, algum ia querer pegar o máximo que puder, sair correndo. Mas não é isso. Então você encheu toda essa região com notas de R$5, meio metro do chão. E aí você pegou aquela notinha que você escolheu e vai jogar ali. Aí manda vários tratores, carros, crianças brincando, jogando dinheiro para cima, levando para lá e para cá, para lá e para cá, para aqui e acolá, 3 dias misturando. Aí você solta um indivíduo e fala assim, procura aquela nota, só que você só tem uma chance. Aí ele vai lá e puxa aquela nota de R$5 que tem um X. Mas nem história de pescador isso seria verdade. Probabilidade é nula. Sabe qual a probabilidade dessas 8 profecias que nós, 13 profecias aqui, apenas 8 se cumprirem? Numa mesma pessoa? É a mesma coisa que você pegar essas notas e jogar na região sudeste, fazer uma marquinha e tentar encontrar. É humanamente impossível. Não há como Jesus ter forjado todas essas 74 profecias que nós estudamos na pessoa dele. Porque se falhar uma, Jesus falhou. Se falhar uma, Jesus jamais poderia ter dito, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus jamais poderia ter dito, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus jamais diria, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus jamais diria, eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Ele jamais diria, eu lhes dou a vida eterna e ninguém os arrebatará da minha mão.
Esse era russo, não pode ser Messias. Esse era inglês, não pode ser Messias. Esse aqui também russo, não pode ser Messias. Esses homens, esse já acho que já morreu, eu não sei, mas esses dois estão vivos. Os três, e se dizem o Messias. Deus, homem, se encarnou pelo homem. Jesus encerra em si mesmo o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Para encerrar, meu irmão, minha irmã, eu queria que você abrisse a Bíblia comigo. Abrindo primeiramente no Evangelho de Mateus. No capítulo 24. Eu só quero que você preste atenção aí. Versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua parousia, ou da tua presença, da tua vinda e da consumação do século? E ele, Jesus, lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Esse período é chamado de princípio das dores. Esse período a qual Jesus falou, mencionou, não começou ainda. Ele é futuro em relação a nós. E você já vê todas essas evidências acontecendo. Vimos algumas aqui. Jesus não mente. Então, falando para Israel, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E esse período não começou ainda. E você já vê essas coisas acontecendo. Mas não começou ainda. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas esse período não começou ainda. E aquele, porém, falando para Israel, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Mas esse período não começou ainda. Então virá o fim. O Senhor Jesus nos deu aqui um indício de como seria o fim. Esse período tem que começar ainda. Mas Jesus Cristo disse para os seus discípulos em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que ego em mim, ou onde eu estou, estejais vós também. O apóstolo Paulo disse que um dia a igreja do Senhor será tirada daqui. Os mortos em Cristo primeiro ressuscitarão, e nós, os vivos, juntamente com eles, estaremos para sempre com o Senhor. Há uma promessa feita pelo próprio Jesus nesse sentido. E Jesus pode assegurar o que está escrito no futuro, em relação ao futuro, porque nenhuma profecia bíblica a respeito de Cristo falhou. Vocês viram 13 em uma hora, cravado. Eu comecei a falar 8:10. Em uma hora. Convido você a fazer essa viagem com a gente no CMJ. Estudar a palavra de Deus, que a profecia não pode falhar. Porque se uma falhou, Cristo falhou.
Se Deus esqueceu Israel, Jesus falhou, porque ele disse que Israel é dele. E o maior interessado na paz ali é Jesus. E enquanto Israel não olhar para cima e clamar pelo príncipe da paz, jamais terá paz ali. Porque Jesus chora sobre a cidade e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes vos quis juntar como uma galinha junto os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta, e sobre ti não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, e não me vereis mais, até que venhais a dizer: Baruch haba Hashem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Porque a profecia não pode falhar. Eu queria dizer para a igreja de Jesus reunida aqui essa noite: leia a Escritura. Há muitas aberrações em nome de Jesus aí, que Jesus não mandou falar. Há muitas aberrações apocalípticas, por incrível que pareça, que Jesus não disse. Mas se você tiver cuidado com a Escritura, você verá que tudo que está escrito apontam para uma única pessoa, Senhor da história, Jesus de Nazaré. A história da humanidade é dividida em antes e depois de Jesus. Mas eu não queria que ninguém essa noite fosse embora daqui sem a sua história ser dividida em antes e depois de Jesus. Porque se você não crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, não é porque Deus é mau, Ele odeia você, pelo contrário, Ele te ama. O Senhor, como Deus justo, Ele não vai deixar o pecado impune porque Ele é justo. E Ele é rico para com todo aquele que invocar o nome dEle. Porque Jesus veio como Messias de Israel para substituir você naquela cruz. Aquela cruz que Jesus levou era tua, não era dele. O cálice da ira que Jesus tomou era sobre nós. E Ele tomou por nos amar. E ali Ele ficou na cruz para cumprir o Salmo 22, ao ponto de dizer: Elaí, Elaí, lama sabachthani, Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Ali Ele levou o seu pecado, meu irmão. E você que tem ouvido desse amor, dessa mensagem, hoje é dia de salvação. Nós estamos nessa igreja há 11 anos. É a primeira vez que a missão vem aqui. E eu sempre orei para que a missão viesse aqui no tempo do Senhor. Que fosse um mover do Senhor com muita paz. E assim foi. Mas eu tinha uma coisa no meu coração, Marcos. Eu falei sobre escatologia, preparei, sobre Apocalipse, sobre o plano de Israel na história. Mas eu senti uma força muito grande do Senhor Jesus dizendo: eu quero que você fale de mim e de mim. É isso. Isso eu aprendi lá. Isso eu quis passar aqui. Você tem Jesus, você vai sair por aquela porta. Se Jesus voltar hoje, você vai? Você vai morar com Ele? Você está na dúvida? Eu quero dizer que Jesus te ama. E se você está na dúvida, hoje é dia de você colocar aos pés de Jesus. E reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Estou há 9 anos no Mackenzie dizendo isso toda a aula. Jesus ama você. Para jovens e adolescentes. Toda a aula. Alguns se entregaram a Cristo. Alguns morreram sem Cristo, mas ouviram. E você? A Escritura nos diz: hoje é dia aceitável, hoje é dia de salvação. Eu não queria terminar essa conferência, eu coloco entre aspas, essa conversa, sem você se entregar a Jesus, como teu Senhor, teu Salvador. Prepare-se, Ele virá. Nenhuma dessas profecias falhou. A Escritura não pode falhar. A profecia não pode falhar. Deus te abençoe. Pedir para você curvar a tua cabeça, eu queria orar. Pai, nós te agradecemos esse encontro. Para muitos, Senhor, um assunto repetitivo.
talvez cansativo, mas muito obrigado pela convicção que a Escritura nos dá, de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, que Jesus é o Messias prometido a Israel, e que ainda que Israel tenha endurecido a cerviz, ainda que Israel seja duro, ainda que houve transgressão da parte de Israel, o Senhor não deixou de amar esse povo, mas pela tua graça, pela incredulidade deles, tu trouxeste a salvação a mim, gentil pecador. Obrigado por tanto amor. E nós, Senhor, como crentes, eu me sinto endividado a ver toda a ovelha perdida da casa de Israel aos pés de Jesus. Pai querido, nós oramos nesse instante, se há alguém aqui carente de Jesus, da salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, nós queremos te pedir que tu fales a esse coração essa noite, que o teu Espírito, Senhor, incomode, para que não vá embora daqui sem Jesus. Nós sabemos que Jesus ama o pecador arrependido, e nessa noite que nós falamos algumas das grandes e únicas, eternas verdades da Bíblia, algumas, dentre todas elas, algumas, a tua palavra tenha falado a corações essa noite. E a maior delas é que Jesus ama o pecador. E que Jesus estende a sua mão para o pecador arrependido. Que haja salvação aqui, Senhor, neste lugar, porque a missão existe para isso, a IPBI existe para isso. O resto não, mas para isso. Para ter pessoas aos pés de Jesus e sedentas de conhecê-lo. Pai querido, se for assim do seu agrado, que tu salve pessoas essa noite nesta casa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu aprendi uma coisa na missão, eu uso aqui. Alguém é de olho aberto. Porque quando Adão pecou, ele se escondeu no mato, na moita. O Senhor foi atrás dele, mas quando Jesus morreu na cruz, ele estava no mesmo estado de Adão, nudez. E ali ele carregou a vergonha do nosso pecado naquela cruz. Jesus não teve vergonha de ser humilhado. O Deus Criador de tudo que existe sofreu até a morte, morte de cruz. Alguém? Não tenha vergonha. Quero esse Jesus aí, pastor. Vem aqui, vamos orar agora. Alguém? Hoje é dia.